agonias de morte, agonias profundas, dores que nos paralisam, sofrimentos dos quais a gente tem medo até de enfrentá-los. Quem já não se deparou com esse tipo de dor? Quem já não se viu imóvel, aplacado, absorvido por uma dor tão profunda que até os ossos se debatem de tanta dor? Quem já não passou pelo medo de ter que enfrentar uma perda, uma separação, seja a dor que for, e ficou com medo de continuar a caminhada? Não estou falando de um medinho de atravessar uma ponte, estou falando de um medo que move a sua existência, que paralisa o seu sentir, o seu pensar, te imobiliza de todas as formas. Isso é chamado também de dor humana, dor profunda humana, que acomete a todos nós. Nenhum de nós estamos livres de tamanha agonia, de tamanho sofrimento, de tamanha dor. E a gente sabe disso quando a gente olha para Jesus, que é o homem que nos ensina a ser gente. Quando a gente olha para ele e vê que ele sofreu uma dor tão profunda que suou gotas de sangue. Ele suou gotas de sangue. A medicina vai dizer que suar gotas de sangue é uma reação do organismo, fruto de um processo de muita dor, de muito desespero, de solidão, no enfrentamento qualquer, penoso para o coração humano. E Jesus passou por isso. Jesus passou por isso por diversos motivos, e o principal deles é porque naquele momento ele estava enfrentando todas as nossas possíveis mortes interiores, todas as nossas dores, todo o processo de dor, de ferida humana que pudesse ser aberto no ser humano, Jesus enfrentou ali. E a dor é tão profunda que ele faz uma oração impressionante, que ele fala: Senhor, eu estou só, um momento solitário, que não é um momento acompanhado pelos discípulos, mas é um momento em que ele fala: Senhor, a dor é tão profunda, eu estou tão abatido, tão sem mobilidade nesse momento, que se possível for, afasta de mim esse cálice, porque eu não vou aguentar ir para a cruz. Eu acho que eu vou morrer antes, está me faltando forças para continuar, para pegar a cruz e chegar ao processo de ressurreição. E Hebreus 5 vai nos dizer que ele fez essa oração, e naquilo que orou, Hebreus vai dizer, e naquilo que orou ele foi atendido. Ele foi atendido e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Nos parece que a oração a qual ele foi atendido foi essa, de que ele poderia vencer o poder da morte, de todas as mortes do mundo inteiro, se Deus passasse aquele cálice. E ele continuou a caminhada, e ele sobreviveu a esse processo de desespero interior e é entregue para ser preso e depois, posteriormente, crucificado. E é depois disso que ele também, em seguida, faz uma das orações as quais nós verbalizamos e às vezes nem entendemos o que está por trás dessa oração e quais foram os processos de mortes interiores ao qual ele teve que vencer. E ele fez aquela oração, que é a sua segunda oração profética também para nós, que ele vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, né, o mundo. Ele não tinha morrido, mas já tinha saído provavelmente desse processo de suar gotas de sangue, que é um processo de muito pavor, né? São pavores que atormentaram aquele homem, são pavores que paralisaram, que estavam tentando tirar dele toda a força para continuar.
É o poder que as trevas, de fato, passam a se moverem, né, nas nossas emoções, no nosso pensar, e querem nos tirar, né, do poder de vencer as mortes, as quais Jesus vai nos dizer que venceu. Então, suar gotas de sangue para nós hoje é também fazer essas orações, a oração de entrega, de falar, olha, eu não dou conta, o processo é muito dolorido, que por vezes nos tiram até a vontade de existir mesmo. Eu me recordo, já contei isso aqui, da história do meu filho, quando eu descobri que ele teve um tumor, e o meu medo dele morrer era maior do que a minha capacidade de enfrentar aquilo. Eu estava com medo profundo. E quando eu fiz essa oração de entrega, né, foi nesse momento que me veio a compreensão de que eu tinha que vencer aquele medo da morte. E ainda que ele morresse, eu saberia que existia algo posterior, que aquele corpo físico era só um corpo físico, que ele era muito maior, ele era eterno, porque eu também sou eterna e que, enfim, teria uma esperança vindoura para nós. E eu consegui vencer aquele medo. Não o medo porque ele não morreu. Não é isso. Eu consegui vencer o medo de encarar aquela situação de uma possível morte, de uma possível perda. Eu estava com esse medo de encarar, porque era um medo tão paralisante que eu não me via nessa situação. Eu falei, eu não vou existir depois disso. E Deus me mostrou que não, que eu poderia existir. E isso não me veio por um processo físico-mental, isso me veio por uma testificação no meu espírito. Porque nada fora de mim até então havia mudado. A única coisa que havia mudado, que estava em processo de transformação, era a minha compreensão de até onde ia a minha força e da força de Deus em me resgatar daquele medo tão profundo, tão apavorante, tão paralisador da minha alma. E o que Jesus nos mostra é que quando a gente faz essa entrega, né, do cálice, de um cálice que é extremamente doloroso, que a gente não tem forças para enfrentar, quando a gente entrega isso nas mãos de Deus, Ele vai transformando o nosso ser, vai nos dando força para superar toda dor. Toda dor humana é possível de superar quando a gente se entrega. Entrega a nossa não força, entrega a nossa não capacidade para Deus e fala, Senhor, se tu não fores comigo, eu não vou conseguir chegar na cruz. E a ressurreição para mim vai ser um processo impensável, porque às vezes ele se torna assim, né? E Jesus venceu esse processo e chegou na cruz. Conquanto Pedro, quando Jesus é preso, Pedro não entende, Pedro quer enfrentar a prisão de Jesus na força do seu próprio braço, na força das suas próprias convicções, e pega da sua espada e corta a orelha de um dos soldados, que João vai nos lembrar que o nome desse soldado é Malco. E Jesus imediatamente fala, Pedro, se tu fores resolver o problema da vida com a força da espada, é por ela mesma que tu morrerás. Né? Não nos dizendo com isso que ele vai morrer por uma espada muito maior. Ele está nos dizendo que na força humana a gente não consegue sair dos problemas humanos. Problemas profundos que mexem com a nossa identidade, com a nossa mobilidade humana, eles só são vencidos com também uma força profunda espiritual, com esse poder de transcendência, com esse poder de fé, com uma espiritualidade, né, que de fato mexa as questões sobre-humanas, que uma espiritualidade, mais do que isso, uma espiritualidade que vença o poder da morte e de todas as mortes e de todas as nossas crenças, que nem sempre é fé, está só no âmbito da crença ainda, mas que não conseguem, orações das quais nós produzimos, que não conseguem passar do teto da nossa própria casa. Jesus está dizendo que para vencer os problemas humanos profundos, a gente precisa também de uma espiritualidade profunda, uma espiritualidade que transcenda a capacidade humana.
de compreender. E por isso que nós nos tornamos eternos, porque carregamos o Espírito Santo de Deus, que nos leva que testifica em nós essas compreensões e nos fortalece. Então, diante do problema que for, que você está passando, que você vier a passar, faça essas orações, faça essa oração de entrega, sabe? Entrega a sua não força, a sua incapacidade de mover tantas coisas. E coisas maravilhosas, às vezes não fora de você, mas dentro de você, sobretudo dentro de você, vão acontecer. E é aí, vivendo assim, que a gente vai poder ver o poder da ressurreição, de coisas tão profundas e tão maravilhosas dentro do nosso coração. Pense nisso e busque uma espiritualidade que de fato traga essa vida e essa esperança para você. Eu sou suspeita para falar, mas para mim o nome dessa espiritualidade é Jesus. É nele que é o consumador da nossa fé e da nossa esperança. É nele que venceu o poder da morte, do inferno, que nos ajuda também a vencer no tempo presente, no dia chamado hoje, toda a dor e todo o poder da morte que nos habita. Pense nisso.